sério para os nossos dias. Todos nós estamos em evolução. Todos nós, em todas as áreas, constantemente, nós precisamos melhorar, aperfeiçoar, buscar uma qualidade excelente. No trabalho, se você entra em qualquer função, você vai ser visto pelos teus supervisores como uma pessoa desleixada, se você não buscar melhorar na tua função, não buscar a perfeição. No casamento, o homem casado, quando ele casa, ele tem uma visão. Passa 5 anos, 10 anos, a tendência deste homem, deste esposo, é melhorar como homem e como esposo. A mulher, quando casa, ela casa com uma ideia de casamento. E quem já é mais de 5 anos aqui já tem esta maturidade. Sabe que com o tempo, aquela visão inicial já não existe mais. Foi embora. Porque o casamento exige de ambas as partes compromisso, dedicação e entrega. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Quando você, como criança, nasce, você começa a se alimentar. Na minha época, e a época de alguns irmãos que aqui estão, nós cansamos de aprender, até mesmo na comida, a famosa sopa de letrinha, a decorar as letras. Hoje ficaria ridículo o pastor Cláudio, qualquer um da mesma época, sentar e colocar a sopa de letrinha para ele aprender as letras. Ficaria feio. Sim ou não? Então entenda, se nós como criança fomos instruídos, fomos orientados de uma forma, quando nós crescemos, com a idade, com o tempo, nós melhoramos. Certo que alguns ficaram piores. Mas a nossa maturidade com o tempo tem que fazer nós, como homens e mulheres, melhorar. Aleluia. Na família, no ambiente que habita, na escola. Olha bem, como menino na escola, quem aqui não pegou uma borracha, um lápis de um amigo e esqueceu de entregar? Agora vai nós, adultos, pegar algo de alguém e fazer de conta que esqueceu. Vai ficar certo? Vamos lá. Vamos nós. João, capítulo 3, a Bíblia vai falar que aquele que não nascer de novo, quem nasce de novo, ele não nasce velho. Ele nasce de... E ninguém nasce adulto. Ele nasce de... Jesus põe em uma certa ocasião, em um debate com seus discípulos, uma criança no meio e diz: aquele que for igual a um desses pequeninos, este sim será o maior diante do Pai. Ou seja, todos nós, quando nascemos em Cristo, nós nascemos como criança. De certo que Paulo vai falar, quando era menino, eu alimentava com leite materno. Ou seja, nenhum de nós recebeu a Cristo, nenhum de nós aceitou Jesus e já comeu alimento sólido. E já recebeu aquele mocotó. Nenhum. Ambos nós que estamos aqui recebemos alimento materno. Só que Paulo vai olhar para a igreja de Gálatas e Paulo vai falar: eu não pude tratar vocês como adulto na fé, pois já tendo deixado o alimento materno, pois voltaram atrás e estão comendo, se alimentando de novo. Aí Paulo vai falar: eu não pude dar alimento sólido, pois eu vejo para vocês e eu olho e vejo que o alimento que eu iria dar para vocês, vocês não vão suportar, porque vocês ainda são
meninos na fé. Olha que tremendo. Paulo não está pregando para iniciante. Paulo não está pregando para aquele que aceitou Jesus. Paulo está pregando para uma igreja que recebeu a graça. O que é graça? É algo que nós não merecemos. O que é salvação? É um dom gratuito dado por Deus. Sabendo disso, uma vez que nós somos salvos em Jesus Cristo, no dia que você reconheceu pela fé Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma, naquele dia você se tornou uma nova criatura, uma criança. E como uma criança, gosto eu de pronunciar isso, eu estou gatinhando, aprendendo a dar os meus primeiros passos. Na caminhada, eu começo a gatinhar. Eu começo a aprender os rudimentos de Cristo. Eu começo a alimentar meu corpo de criança. Eu começo a alimentar a minha alma. Presta atenção aqui, porque na hora da palavra começa. Irmãos, eu começo a alimentar o meu coração em Cristo. E quando eu começo a alimentar meu coração em Cristo, eu começo com o alimento materno, com a papinha, com o leitinho. É tão maravilhoso quando Deus olha para nós e Ele vai falar: você precisa descer as águas. E quando você descer as águas, no emergir das águas, morre o velho homem e nasce o novo. Mas o novo agora é dominado por quem? Por Cristo. De sorte que Paulo vai falar: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória. Olha que maravilhoso. E Deus ainda assim, na nossa caminhada, passa-se meses, passa alguns anos, e Deus ele vai engrossando aquele leite materno. Ele vai engrossando aquela papa, aquele alimento para menino. Ele vai dando mais substância. Ele vai fortalecendo o corpo físico, que vai chegar ao ponto de nós termos de Deus um alimento sólido, um alimento com consistência, o famoso mocotó que os crentes não gostam. Aleluia. Grande Deus. É gostoso nós comer uma pizza, irmão. É gostoso nós comer um x-salada. Mas mais gostoso ainda é tomar o caldo do mocotó. Aleluia. Aleluia. É mais gostoso nós. Sabe por quê, irmão? Vou falar de mim em particular. Eu como um pedaço de pizza aqui, meia hora eu estou com fome. A comida tradicional dos nossos dias é o tal de miojo. A minha sogra fazia, eu comia 7 miojos e ficava com fome. Mas come o mocotó. Já começa a suar. Já começa a esquentar. Já começa a fazer algo diferente por dentro. Acho que eu estou pregando para quem não comeu. Aleluia. Aleluia. Come aquela comida substância. Aquela comida que mexe por dentro. Você pega e come aquela feijoada, irmão. Não é à toa que a feijoada não pode exagerar. Mesmo que você seja um homem, uma mulher adulta, se você exagerar na feijoada, ela vai mexer no teu organismo. Porque é forte, sim ou não? Sim. Então não fica bicudo, porque nós vamos comer mocotó hoje. Aleluia. Amém ou não amém? Quem está aqui dá glória? Glória a Deus. Aleluia. A salvação é algo que nós não merecemos, nenhum de nós. Não há nada que nós possamos fazer para nós ser, aleluia, ter mérito na salvação. Nem eu e nem você tem mérito algum na salvação. Todo homem estava condenado por causa do pecado e destituído da glória de Deus. Aleluia. Mas o Senhor Jesus Cristo, no alto dos céus, Ele vai se inclinar o globo da terra e Ele vai olhar para mim e para você e vai falar: peraí, se não tem outro meio, eu vou descer, eu vou pagar o preço, eu vou morrer, eu vou comprar, aleluia, a salvação dele, eu vou rasgar a cédula da dívida dele, para que eu possa salvar a alma deles, aleluia. Grande Deus. Uma orientação para os pais, na hora da palavra: segura o filho. Amém? Grande Deus. A salvação nós não temos mérito nenhum. Aqui não há um bom que possa falar: eu almejei e eu alcancei minha salvação. Não há nenhum. Todos nós aqui. Não há um aqui justo. Nós nos tornamos santos e justos por causa de Cristo. Aleluia. Quando nós olhamos, a salvação é um dom
gratuito. Aleluia. Jesus olhou para mim e para você, ele não viu qualidade nenhuma, um adjetivo meu ou teu, que pudesse falar, esse pode ser salvo. Não. Tanto é que ele não fez acepção de pessoa. Ele escolheu o branco, ele escolheu o preto, ele escolheu o pardo, ele escolheu o ruivo, ele escolheu, aleluia, o homem, a mulher, o jovem, pois todos foram encontrados na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Mas agora eu me deparo com algo tremendo. Lembra o dia que você levantou as mãos para Jesus? Quem lembra aqui aí? Quem está comigo? Levante a mão. Aleluia. Você aceitou Jesus. Você reconheceu Ele como seu Senhor. Agora eu te pergunto, o que mudou na tua vida? Vós sois salvos pela fé. E não vem de vós, é dom de Deus dado aos homens. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Agora eu te pergunto, você vai falar, pastor, eu aceitei Jesus e nos primeiros anos da minha caminhada, Ele me libertou do alcoolismo, Ele me libertou das drogas, Ele me libertou da prostituição, Ele fez algo tremendo, Ele mudou a página da minha vida. Maravilha. Aleluia, Jesus. Tremendo. Só que foi só nos primeiros anos? Aleluia. Te faço uma pergunta nesta noite no texto que nós estamos pregando. O que mudou na tua vida do ano passado para este ano? Pastor, eu fiquei mais velho. Não, todos vão ficar. O que mudou na tua vida do mês passado para este mês? Aleluia. Porque salvo, irmão, basta nós pela fé aceitar Jesus. Agora nos manter no plano de salvação é outra coisa. Tem pessoas que dão 1 ano, 5 anos, 10 anos que confessaram a Jesus e estagnaram no caminho. Pararam. Você olha para aquela pessoa, ela não tem evolução espiritual. Ela não cresce na presença de Deus. Ela não tem intimidade com Deus. Ela não serve a Deus por completo. Meu Deus poderoso. Pessoas crentes dentro das igrejas. Levitas, irmão, eu fiquei triste. O irmãozinho falou para mim, pastor, Deus me chamou para ser levita. Eu só vou na igreja para me louvar a Deus, tocar o meu violão, sentir a Deus, e eu não vou por causa da palavra. Tu és salvo? Aleluia. Tu és salvo? O que tu tens feito para cultivar a tua salvação? Pastor, bota o terno e gravata. Macumbeiro usa. A prostituta, tem prostituta que usa roupa mais decente que muitas crentes dentro da igreja. O que tu tens feito para aperfeiçoar o dom da salvação na tua vida? O que nós temos feito diante de Deus para amadurecer o dom que Deus nos confiou, o dom da salvação? Olha que a Bíblia vai falar, aleluia. Grande Deus, louvado seja, operai a vossa salvação com temor e tremor diante de Deus. Aleluia. Sabe o que é tremendo, irmão? A salvação já é nossa. Aleluia, Deus. Aperfeiçoai a vossa salvação. Ele não está falando para você se tornar melhor para você ser salvo, não. A salvação que já está em ti tem que fazer você uma pessoa melhor, tem que fazer você um obreiro melhor, tem que fazer você um pastor melhor, um diácono melhor, um presbítero melhor, tem que fazer você uma esposa melhor, tem que fazer você um esposo melhor, tem que fazer você um funcionário melhor, tem que fazer você um servo melhor, aleluia. Agora eu te pergunto, irmão, eu estou 15 anos, vou para mais de 8 anos pastoreando. São tantos acontecimentos no caminho, que tem pessoas que começaram, e no começo, Jesus libertou sim do alcoolismo, Jesus libertou sim da prostituição, Jesus libertou das drogas, sim. Porém, andou-se, passou-se um tempo, e nada mais aconteceu. Aí eu te pergunto, você ainda é salvo?
Aleluia. Estou pregando Bíblia. Aleluia, Jesus. Aleluia. É de Deus. Você ainda permanece salvo? Porque a obra de Cristo, a salvação, irmão, aleluia, ela é um ato diário, é um ato, aleluia, todos os dias nós temos que lutar para permanecer, não para ser salvo, mas para permanecer na salvação que Cristo nos confiou na cruz do Calvário. Aleluia. Irmão, tem pessoas que mudam de igreja, tem pessoas que mudam de pastor, e a vida dela é sempre a mesma, não muda nada, não tem uma diferença. Aleluia. Sabe o que é tremendo, irmão? Que o Espírito de Deus, ele veio para habitar em nós, para fazer o quê? A obra da regeneração. O que é isso, pastor Cláudio? Arrancar o pecado que habita dentro de você e implantar a santidade de Deus, arrancar, aleluia, o nosso eu, arrancar nossa carne e implantar a presença do Deus Altíssimo no meu e no teu coração. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Fiel Jesus. Tem pessoas que estão orando dentro da igreja e não muda nada. Deus tremendo. É sempre orgulhoso. É sempre, aleluia, soberbo, ingrato. É sempre murmurador. Deus tremendo. É o sabichão da igreja. Eu vejo Paulo na essência da sabedoria do Espírito Santo. Ele vai falar: Senhor, as coisas que eu quero fazer, eu não faço. E quando eu vou por mim, as que eu não quero fazer, eu estou fazendo. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está declarando: Deus, eu sou dependente do Senhor. Aleluia, porque sozinho, Deus, eu não consigo fazer nem o que eu quero. Eu não consigo parar de fazer nem aquilo que eu não quero. Eu sou dependente de Deus. É por isso que no capítulo 13 Deus vai falar: é de Deus o efetuar, é de Deus o operar, é de Deus a vontade dele, irmão. É a vontade de Deus que prevalece na tua vida. E a vontade de Deus, irmão, é levar uma igreja lavada, remida, santificada, morar no céu, aleluia. Deus de poder e glória. Eu te pergunto nesta noite. Paulo vai falar aqui, a Bíblia vai falar aqui no capítulo, aleluia, 15, irmão. Para nós sermos irrepreensíveis em meio a uma geração corrupta. Aleluia, Jesus. A geração nossa é corrupta. Mas a Bíblia está falando para nós permanecer no plano de salvação. Aleluia, Jesus. Eu te pergunto, jovem, Glória a Deus. tu tem lutado em Deus para conhecer o plano de salvação? Aleluia. Eu te pergunto, minha irmã, meu irmão, você tem buscado em Deus para discernir o plano de salvação de Deus? Nós somos especialistas hoje nas redes sociais. Eu oro em Deus para que Deus queime celular, notebook, computador, televisão, queime tudo, irmão. Que só está arraigado esse demônio, esse TikTok. Do que não nos aproxima do plano de salvação de Deus. É 5 minutos, 10 minutos no louvor e 2, 3 horas na frente de uma televisão, de um celular, enchendo a mente daquilo que afasta você do plano de Deus. Aleluia. Te pergunto nesta noite, você foi salvo? Aleluia, Senhor. Uma vez salvo, se nós permanecer em Cristo, a salvação é eterna. Mas a Bíblia diz que uma vez salvo, se nós voltar atrás e pecar conscientemente, nós pisamos no Filho de Deus e anulamos o sacrifício da cruz. Ou seja, já não tem mais céu, irmão. Preste atenção aqui, por gentileza. Não quero teu aplauso, não quero teu glória. Eu quero pregar a Bíblia. Eu sei que é chato ouvir essa palavra. Só que ainda é Bíblia. E a minha preocupação aqui, irmão, não é você vir para o altar e levar um hino. Não é você vir para o altar e pregar um hino. Não é
aleluia, você me plantar e dar uma saudação, não. A minha preocupação aqui é nós permanecer na salvação que Cristo nos alcançou. É permanecer, irmão, porque muitos, irmão, aleluia, querem viver nas suas vontades. O Deus deles é o seu próprio vento, irmão. A igreja é boa quando, aleluia, faz aquilo que eles querem. O pastor é bom quando se sujeita a ele. Mas um dia que se levanta no pastor, irmão, já não presta mais. Eu vou pregar aqui para Satanás ouvir, porque o dono da igreja ainda é Jesus. O dono da igreja ainda é Senhor. Olha a palavra de Deus que predomina na igreja. Glória a Deus. Satanás que pega a mudança dele e vai embora. Aleluia, Jesus. Deus, aleluia. A doutrina da salvação. Procura, irmão. Leia a Bíblia, sai lá do vento, no meio do mar, da tempestade que assolava o barco. Sai de lá. Vai estudar um pouquinho de doutrinas. Doutrina do Espírito Santo. Doutrina da salvação. Vai estudar um pouquinho a doutrina do céu. Vai estudar um pouquinho. Sai lá o vento no meio do mar. O mar obedece ele. Sai de lá um pouquinho. Vai ler a doutrina da cruz. Vai estudar um pouquinho a Bíblia. Porque há muitos, irmãos, que estão dando glória a Deus e aleluia, e rejeitaram o plano de salvação de Deus. Não se preocupa que aqui o Tober não vai pregar, mas isso aqui é pastor. A doutrina da salvação é algo que precisa ser pregado nos altares. Aleluia. A doutrina, aleluia, grande Deus, da santificação é preciso ser pregada nos altares. A doutrina da cruz do Calvário é preciso ser pregada nos altares. Aleluia. Olha que tremendo, irmão. Se Cristo morreu por nossos pecados, como ainda poderemos permanecer neles? Deus tremendo. Irmão, Jesus morreu por causa do nosso orgulho. Aleluia, Jesus. E o que tem de crente orgulhoso? Sabe qual é o vocabulário do crente orgulhoso? No altar não tem direto, irmão, é direto mesmo, tá? O crente orgulhoso, quando o pastor senta com ele e vai ter uma conversa e apertou para o lado dele, ele vai falar: pastor, esse aí é eu e Deus. Deixa não, vai deixar aqui. Obrigado. É eu e Deus. Não, até aqui é o Senhor, daqui para frente é eu e Deus. Só que terrível é o que ele pensa. Porque mais vale eu tratar contigo, mais vale você tratar comigo, mais vale nós tratar com um homem que tem poder para matar a carne, do que tratar com Deus que tem poder para matar a carne e lançar a alma no inferno. Aí nós perdemos o temor e não trememos mais diante de Deus e achamos que Deus é boneco e achamos que Deus é menino, que nós falamos: Deus é do meu jeito, não precisa de ninguém para me exortar, não precisa de ninguém para me corrigir, eu faço do jeito que eu quero. Aleluia, Deus. Quem foi salvo ainda aqui, da glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Deus soberano. A salvação é algo que precisa ser cultivado. Não é algo que eu fui salvo e permaneço sempre salvo. A graça não nos dá liberdade para viver uma vida de libertinagem. A salvação é algo que precisa ser guardada. Apocalipse capítulo 3, 11. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, Jesus. Só que a nossa geração está preocupada com o terno e a gravata. Está preocupado com o louvor no altar, com os salmos. O crente acomodado é só salmo, irmão. Para ele só existe salmo. Não existe outra passagem na Bíblia. Pergunta para ele, senta com ele e pergunta acerca de doutrinas da igreja, doutrinas da salvação, doutrinas da cruz, doutrinas do Espírito Santo de Deus. Não, é só salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Parece Davi, parece os escritores. Só que a diferença dos crentes dos salmos é que os escritores, os inspirados dos salmos, irmão, eles salmodiavam a Deus nas suas tribulações, eles salmodiavam a Deus nas suas perseguições, nas suas dores, eles declaravam a Deus, aleluia. Aleluia. Para quem não conhece o capítulo 23, o Salmo 23, ele vai falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que tu lê o Salmo 22 antes, ele vai falar: eu tive no vale, o Senhor estava comigo, eu tive na guerra, o Senhor estava comigo, os meus adversários levantavam e o Senhor era comigo. E no capítulo 22 ele vai falar: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltou na guerra, ele não me faltou na peleja, ele não me faltou na enfermidade, ele não faltou como os inimigos multiplicaram na minha vida. Aleluia. Glória a Deus, poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Salvação precisamos cultivar. Aleluia, Senhor. Mateus, a Bíblia vai falar que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, e é plantado na terra, e quando cresce, veja, irmão, é plantado pequeno. A semente da maior hortaliça é pequena, é plantada na terra, e quando cresce, ela expande, a ponto que as aves dos céus vêm se abrigar nas suas folhas, nos seus galhos, nos seus ramos, na sombra. Aleluia. Sabe o que Deus está falando, irmão? Foi plantada a semente do reino na minha e na tua vida. E eu te pergunto: cresceu? Deus de poder. Aleluia. Eu te pergunto esta noite: alcançou mais alguém? Alcançou a família? Lá no trabalho, você tem coragem de falar que é cristão? Você tem coragem de proclamar a tua salvação? Tu tem coragem de falar que tem um Deus que te salvou? Aleluia, Jesus. Se não, irmão, essa semente ainda não germinou. Aleluia, Jesus. Tudo que Deus fez é bom e perfeito. Aleluia, Jesus. Tudo Deus olhou e falou: crescei e multiplicai. Eu te pergunto: você tem crescido na presença de Deus? Aleluia. Acerca de obreiros, a Bíblia é bem enfática em falar que o obreiro tem que se colocar aprovado, sempre à disposição, em crescer na obra de Deus. A Bíblia fala que se o diácono ele for exercer a função com excelência, ele vai alcançar um cargo elevado da presença de Deus. Deus, ele não quer que nós nos acomodamos. Aleluia. A possibilidade de nós perdermos a nossa salvação, irmão, ela é muito grande dentro do comodismo. Aleluia. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 6. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar até o dia da vinda do Filho de Deus. Dá uma olhada para o teu irmão e diga para ele: você está em processo de perfeição. Você está em processo de perfeição. Pode não estar perfeito, mas tu está em processo. Nenhum de nós somos justos por méritos nossos. A Bíblia vai falar que todas as nossas obras é tapo de imundícia diante de Deus. Só se torna justo porque Jesus é justo. Nós nos tornamos santos, não é porque você somos bons, não é porque você, aleluia, estamos aleluia, fazendo algo, não. Nós nos tornamos santos porque Deus é santo. Aleluia. Apocalipse 22, a Bíblia vai falar que aquele que é limpo, se limpe mais ainda. É um processo, irmão. Aleluia. Aquele que é sujo, se suje mais ainda. Aquele que é santo, se santifique mais ainda. Aleluia, Deus. Fala para você mesmo, por gentileza.
Eu preciso, repete comigo, eu preciso Eu preciso trabalhar no dom da minha salvação. do dom da minha salvação. Eu preciso Eu preciso buscar a perfeição buscar a perfeição deste dom deste dom da salvação. da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Podemos ver, irmão, você planta uma árvore, você planta qualquer hortaliça, se você não cultiva, o que acontece? Se você não cultiva, o que acontece? Morre. Ela morre, ela mingua, ela murcha. Você pode plantar na terra boa, mas se você não estiver cultivando, ela pode dar uma remessa de frutos, mas ela vai fazer o quê? Então a salvação é algo que diariamente nós precisamos cultivar, diariamente nós precisamos nos autoanalisar, diariamente nós precisamos analisar a nossa mente, analisar o nosso coração, para ver se ainda nós permanecemos no plano de Deus, na salvação, aleluia. Glória a Deus. Corre-se o risco de nós nos tornar religiosos e chegar ao ponto que nem Davi chegou. Davi está no templo, estava adorando. Quem olha para Davi era o mesmo homem exterior, a mesma pessoa, o rei de Israel, o ungido de Deus, o profeta de Deus. Mas Deus, conhecendo o pecado de Davi, a negligência de Davi, o Espírito de Deus não habita mais em Davi, e ele está no templo. Usava a estola, usava a coroa. Mas ele me apega em algo no Salmo 51, que Davi vai falar: Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Aleluia, Jesus. Tem tanta gente dentro da igreja que não tem a alegria da salvação. Aleluia, Jesus. Crente ranzinza, amargurado, arruma defeito em tudo. Sabe, irmão? As pessoas não mudam de igreja da noite para o dia. Elas mudam de igreja porque o diabo começou a mostrar os defeitos da igreja e começou a tampar os olhos para ela parar de ver o defeito dela mesma. Quando troca-se de casamento, o diabo mostra só os defeitos do casamento. Vive 40, 50 anos juntos, mas o diabo não mostra nenhuma qualidade, só mostra os defeitos do casamento. Você não vê ninguém se divorciando lá, na frente do juiz, falando: que vida boa nós tivemos, que festa maravilhosa. Não chama: ah, meu chuchuzinho, não chama minha gatinha, não chama minha princesa. No processo final, que vem o julgamento do divórcio lá, irmão, cresce os animais, só vê o defeito, ninguém tem qualidade. A salvação nossa, irmão, é algo que nós precisamos cultivar todos os dias. Eu te pergunto aqui, você tem alegria de vir para a igreja? Aleluia, Jesus. Porque muitos expressam, não é em palavra, irmão, é em atitudes aqui dentro. Verdade. Irmão, tem crente que, cara de brabo dentro da igreja, irmão. A igreja está caindo fogo, ele está com a geladeira estragada dentro da igreja, ele não levanta a mão, não dá glória a Deus. É essa a tua alegria de salvação? Deus está impactando na terra, a terra está tremendo, e ele está ali, um friso estragado. Essa é a alegria da salvação. Aleluia. Eu já entendi na igreja, no meio do povo que habita na igreja, que dependendo do profeta, o fogo é maior. O glória a Deus muda. Aleluia muda. Essa é a alegria da salvação em Cristo ou no homem? Aleluia, Jesus. Porque eu estou pregando a mesma mensagem que Paulo pregou. Aleluia. Aí Paulo vai olhar: eu gosto da igreja filipense porque vocês obedeceram na minha presença, mas continuaram os mesmos na minha ausência. Aleluia. Fidelidade, caráter, lealdade. Independente se o pastor Paulo vai estar na igreja, a pessoa tem que ser o que é a mesma sempre. Sempre o mesmo. Tem pessoa que tem duas caras. Tem pessoa que tem duas faces. Está aqui a Bíblia.
Sempre o mesmo. Se gostar é o mesmo, se não gostar é o mesmo igual. É, irmão. Te pergunto, é o mesmo na frente do irmão? Aleluia, Jesus. O Aleluia. dom da salvação, irmão, é algo tão sério. Eu sei que aqui eu fiz você pensar um pouquinho, o Espírito Santo vai gostar mais disso. Aleluia. Não estou aqui para te condenar e nem para te ofender. Essa palavra eu estou sujeito a ela. Só que cuida da tua salvação. Cultive ela. Subir no altar e dar uma palavra. A moda da nossa geração, hoje todo mundo é crente. Mas revela se você está cheio do Espírito Santo. Não é com o microfone na mão, meu irmão. Verdade. Aleluia. Não é. Aleluia. Não, irmão, aqui o mudo está falando no altar, lá embaixo não tem uma glória a Deus, não tem aleluia, não tem nada. Está vazio, lá está vazia. Aleluia, Jesus. O que revela que você está cheio do Espírito Santo é quando aquele irmão que não sabe falar sobe no altar e você ainda continua adorando, não por causa dele, mas por causa do Deus que te Aleluia. salvou. Aleluia. Glória a Deus. Você continua adorando mesmo que seja o pastor, mesmo que seja uma mensagem dura, mesmo que seja uma mensagem de coração, mesmo que seja uma palavra de exortação, você continua adorando, porque quem te salvou não foi pastor, quem te salvou não foi profeta, quem te salvou não foi teu pai, quem te salvou não foi tua mãe, quem te salvou não foi levita, foi Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus. Ei. Adore por causa dele, Glória. exalte por causa dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pastoreando a igreja, irmão. Aleluia. Aleluia, Jesus. É que nem Paulo diz, uma multidão de sentimento fere a alma. Eu parei momento de pessoas que foram. E cada vez que vinha para o altar, lembrava, eu vi o rosto de pessoas na igreja. E a acusação do inferno é terrível. Porque o diabo acusa no espiritual e acusa no olho de outras pessoas ficar na igreja. Já ouvi saudações para alfinetar, para apontar. Aleluia, Jesus. E chegou um tempo que eu já falei isso. A pessoa que está na presença de Deus, ela entra no estágio de depressão. Significa que ela perdeu a alegria da salvação, irmão. Verdade. Ela está se afastando de Deus. Por causa do estado emocional, psicológico. E nesse tempo eu glorifico a Deus porque eu falo sempre para os irmãos, tem momento que o pastor tem que ir para a recâmara secreta. Só ele, Deus. Sabe que tremendo? Todos estão cheios, pulando nos altares cheios de Deus. Mas quando abre a Bíblia, só vê crente bicudo, que não gosta de Bíblia. Aleluia. Todos estão pregando, louvando a Deus, mas com a Bíblia fechada. Aí nessa noite, Aleluia. o Senhor Jesus me mandou te falar. Essa palavra não é minha. Glória a Deus. Nesta noite, o Senhor Jesus manda te falar. Cultive a tua salvação. Ame a tua salvação. Viva a tua salvação. Aperfeiçoe a tua salvação. Aleluia. Aleluia. Ande como um salvo. Aleluia, Jesus. Filho de Deus. Caminhe como um salvo, irmão. Glória a Deus. Faça a obra de Deus como um salvo. Deus tem dado oportunidade para estar em vários ambientes, pessoas diferentes, culturas diferentes. Só que, irmão, nós estávamos até conversando com o presbítero ontem. Nós fomos no centro de recuperação, irmão, pessoas cativas, que adoravam mais a Deus do que os crentes na igreja. Verdade. Era ou não era? Quem estava lá? Verdade. Ouviu mais glória a Deus lá, irmão, e a mensagem era diferente? Não. Ah, para complicar com o diabo, irmão, o pastor Plá estava manco do mesmo jeito. Não mudou. Aleluia. O tom de voz é o mesmo. Porque não é eu que vou fazer a diferença, é a palavra, irmão. Verdade, Jesus. Glória. Aleluia. Te pergunto, você está vivendo a alegria da salvação? Aleluia, Jesus. Você está vivendo a alegria da salvação? Aleluia.
Quem vive a alegria de salvação, irmão, não escolhe ser na frente, vai pregar o Micaías. Glória a Deus. Não escolhe ser o presbítero Anderson ou a missionária Bruna. Verdade. Porque aqui nenhum de nós podemos fazer alguma coisa no altar, a não ser deixar Jesus nos usar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você vai sair dos salmos e vai aprender uma vida de salvação? Aleluia, Jesus. Leia a tua Bíblia, irmão. Deus soberano. Leia, jovem. Sai da porcaria do TikTok. Vai ler tua Bíblia. Olha que Deus tem mandado falar esse negócio. E não é só aqui no altar não que eu falo, tá? Dentro de casa também, o corrido dentro de casa. Verdade. Deus de poder, aleluia. Eu te pergunto nessa noite. Você cresceu em Cristo? Aleluia. A Bíblia vai falar para nós. Na carta de Coríntios, encerra aqui. Que a salvação é algo tão glorioso que no plano de salvação, ele deu dom aos homens, para que o homem, quando fala do homem, generaliza homem e mulher. O homem venha chegar à altura, à estatura de um varão perfeito, à imagem, à semelhança de Jesus Cristo. Aleluia. Grande Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Como salvo em Cristo. Eu não preciso fazer nada para ser salvo, eu já Aleluia, fui. Jesus. Eu preciso lutar para permanecer na salvação que Cristo nos deu. Aleluia. Eu tenho que mudar o meu palavreado, vocabulário. Verdade. Se você é salvo, você não pode ter palavras torpes na tua boca. Se você é salvo, você não pode ter comportamento mundano, carnal. Se você é salvo, a tua vestimenta muda. A tua casa muda. Se você é salvo, o teu casamento muda. Tem crente salvo aqui? Glória a Deus. E o que está mudando lá? Aleluia, Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai. Plano de salvação. O nosso entendimento para saber a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Tessalonicenses capítulo, se eu não estou equivocado, 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique, corpo, alma e espírito estejam guardados, irrepreensíveis para o grande dia do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós precisamos amadurecer a nossa mente, irmão. Ser cristão não é moda. Aleluia. Ser salvo não é moda. Ser salvo não é algo emocional. Salvação não é algo inventado. Salvação é algo que nós precisamos permanecer nela. Se põe de pé. Aleluia. O movimento de Deus na igreja, a unção, a presença de Deus revelada antes da palavra, irmão, ela não é em vão. Aleluia, Jesus. Quem quer ir para o céu? Glória a Deus. Aleluia. Não haverá céu sem salvação. Verdade. Quem quer ser arrebatado, não vai haver, aleluia, arrebatamento sem salvação, irmão. Primeiro Cristo nos salva. E dentro do plano de salvação, há a regeneração, a santificação e a remissão dos pecados. Deus. Para a salvação chegar na minha e na tua vida, só basta você crer. Mediante a fé. Aleluia. Mas a minha Bíblia diz em Hebreus que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Muitos naufragarão na fé, ou seja, vão estar na igreja, vão ler os salmos, vão louvar hinos da harpa, mas já não creem mais na salvação em Cristo Jesus. Quem acredita na salvação da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. O reino de Deus foi plantado no teu coração. Como uma semente que precisa germinar e crescer. Só que quem vai ter que cuidar dessa salvação não é Deus. Somos eu e você. É eu e você.
A Bíblia diz, guarda o que tu tens. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tu tens. Não é Deus que vai guardar. Para este texto, não vale o Salmo 91. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não vale. Porque quem tem que guardar o plano de salvação é eu e você. Há 3 personagens que querem roubar teu plano de salvação e eu paro aqui. Primeiro personagem, a tua carne. Ela briga contigo de dia e de noite para roubar a tua salvação. Segundo, o mundo luta contigo de dia e de noite para roubar a tua salvação. Terceiro, o diabo luta contigo de dia e de noite para roubar a tua salvação. Eu te faço uma pergunta nessa noite, eu quero que feche teus olhos. Aleluia. Se você está na presença de Deus, independente de quantos anos de cadeira de igreja você tem, mas o teu coração vive murmurando diante de Deus, você perdeu a alegria da tua salvação. E você precisa se encontrar de novo com Cristo. O povo hebreu dentro do deserto, por causa da murmuração, não receberam a terra prometida. Se você vive murmurando na presença de Deus, você perdeu a alegria da tua salvação. Se você está na igreja, mas não está contente com o que Deus tem feito, com aquilo que Deus tem operado na tua vida, porque o querer e o operar é dele. Se você não está satisfeito com isso, você não está vivendo o plano de salvação de Deus. Se você está na igreja preocupado com o que o homem pensa de você, você não está servindo a Deus, você não vive o plano da salvação. Se você é uma pessoa na frente de alguém, e quando este alguém vira as costas e você monta, você não está vivendo o plano de Deus, que é a salvação. Santidade não pode ser na frente do pastor. Santidade não pode ser na igreja. Aleluia. Santidade, irmão, tem que ser na frente de Jesus. Ou seja, em todo ambiente, em todo lugar, na tua casa, no meio do teu trabalho, dentro da igreja, na rua, você tem que ser, aleluia, santo, porque Ele é santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você não pode ter 2 vocabulários. Ou na igreja dando glória a Deus, e outro lá fora na roda escarnecedor gritando gol pro Flamengo. Aleluia. Você não pode usar a roupa de um obreiro dentro da igreja e lá fora, irmão, colocar a roupa, aleluia, dos times, aleluia, São Paulo, Corinthians, Flamengo, até mesmo na seleção. Você não pode, irmão, porque a igreja não compactua as coisas deste mundo. A idolatria não mora na igreja, porque a igreja é o habitat do nosso Deus, é a morada do nosso Deus. Aleluia. Deus de poder. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Com os olhos fechados. Estou pregando desta forma porque eu te amo. E este amor que a Bíblia me ensina não é hipocrisia. Porque o hipócrita diz que ama e não está nem aí com a tua vida. Mas o amor de Cristo, ele é condicionado à sua palavra. Faz uma autoanálise nesta noite diante do que foi pregado aqui. Você tem cultivado a tua salvação? Você é a mesma pessoa aqui neste altar e lá na tua casa? Você é a mesma pessoa dentro da igreja ou na roda dos amigos lá no teu trabalho? Você é a mesma pessoa na frente do crente, na frente do ímpio? Se você tem mudado, você não está vivendo o plano de Deus. Você está perdendo a tua salvação. E a salvação da tua vida, que é uma semente, ela está morrendo. A ponto que ela vai sumir. E tu vai estar na igreja sem o Espírito Santo de Deus. E sem viver a alegria da salvação de Cristo. Sabe por que as pessoas estão pulando daqui para lá e de lá para cá? É porque perderam a alegria de viver o plano da salvação de Deus.
Eu quero orar por você.